muito bem com aquele cavaquinho folclórico, tradicional. Claro. E então, enfim, poderíamos tê-lo substituído por uma guitarra elétrica, vinha mais a propósito. Ok. Mas também não quisemos pôr uma guitarra elétrica, de maneira que Pronto. fiquei sem guitarra, sem cavaquinho. Sem nada, só com a voz. Fiquei assim, só com a voz e a minha natural simpatia, que eu tento sempre manter, obviamente. E a criançada adora. Felizmente. E não só. Na altura era a criançada e os pais Ora. e os avós. Hoje, enfim, os avós desse tempo são hoje pessoas já, enfim, com uma idade muito considerável. As crianças são hoje os papás. É verdade. Pois. E as crianças de hoje, nessa altura, não existiam. Claro. De maneira que tem sido uma coisa transversal, a atravessar algumas gerações e, portanto, colhendo simpatias de pessoas com todas as idades. Exato. E é bonito de se ver, Carlos, porque é assim, eu lembro-me do Carlos em miúda e hoje eu também já sou mãe, mas as minhas filhas também conhecem, portanto lá está, passa de geração em geração. Exatamente. E é muito bonito porque eles continuam a gostar. Exatamente. Porquê? Porque o avô Cantigas, apesar de ser o avô Cantigas, mas ele mantém-se sempre atualizado. Eu faço por isso, mesmo agora neste último disco, que está mesmo a sair. Isto, aliás, é uma espécie de novidade em primeira mão. Eu já o tenho aqui e, de facto, o disco ainda não saiu. Vai sair agora daqui por 3 ou 4 dias, ou coisa parecida. Sim, sim. E, portanto, é o novíssimo trabalho do avô Cantiga, chama-se Um Macaco no Nariz. E, mais uma vez, à semelhança de outros trabalhos, é um disco onde a produção musical pretende ser muito atual, dando aos miúdos sonoridades que são aquelas que estamos habituados a ouvir nos dias de hoje. Exato. Portanto, o avô Cantigas tem sido sempre moderno e isso, enfim, é uma pedra de toque da qual eu não quero fugir. Claro. E cativa, é cativante. Passa-me ali aquele trabalhinho ali do Carlos, por favor, porque é assim, o Carlos, a uma certa altura, o Carlos quis assim, não estou a dizer que quisesse sair do mundo da pequenada, não é? Mas fez aqui um trabalhinho para os mais crescidinhos. Sim, Temos aqui. foi uma experiência muito sentimental, porque acontece que quando o avô Cantigas surgiu, eu já tinha 10 anos de carreira, como Carlos Alberto Vidal, onde gravei várias canções populares, música ligeira, pop, e também um disco de rock sinfónico chamado Shangri-La, que nos dias de hoje virou um bocado de disco de culto, porque apareceu naquele boom do rock português. Enfim, andei ali 10 anos a gravar canções que não tinham nada a ver com o público infantil. Em 1982 surgiu a oportunidade do avô Cantigas e o que acontece é que esse lançamento foi tão forte, tão forte, tão forte, que até os dias de hoje do Carlos Vidal não se ouviu falar mais. Eu fiquei completamente parado e sempre que havia uma hipótese de produção de novas músicas, novos trabalhos, era sempre o novo disco do avô Cantigas, o avô Cantigas, e há 37 anos que é assim. Quando, através do Fundo Cultural da SPA, eu tive a oportunidade de pensar que poderia, enfim, ter como viável uma produção com outras músicas que eu nunca deixei de fazer, porque ao longo dos anos a veia criativa está lá sempre, não é? Claro. Mesmo que não seja para editar, enfim, é normal agarrar na viola, sentar-me ao piano e, quando a inspiração existe, fazer mais uma canção, não é? E eu fui fazendo essas canções ao longo de uma vida. E, portanto, achei que era a altura de reunir essas canções de várias idades, portanto, algumas são muito recentes, deste Ao Entardecer, não é? Algumas são canções recentes, mas outras também têm 10, outras 15, outras 20 anos, porque são canções que eu fiz e que são totalmente desconhecidas e que fazem parte um bocadinho do meu percurso. De maneira que tive a oportunidade de as produzir com o meu amigo Rui Filipe, um músico fantástico que fez um trabalho de arranjos espetacular, que muito valorizou
o meu trabalho de composição, e isto trata-se de, há bocado estavam a falar de doces, e isto trata-se de um docinho, vamos dizer, para aquelas pessoas que antes do Avô Cantigas seguiam o meu trabalho e que muitas vezes me perguntavam, então, e quando é que vem um outro disco com outras músicas que não as do Avô Cantigas? E eu, bem, logo se verá, e o logo se verá durou 37 anos, não é? Surgiu agora esta oportunidade, o disco aí está, é um disco muito tranquilo, chama-se precisamente Ao Entardecer, porque acontece numa fase da minha vida que eu penso que estou no princípio do meu próprio entardecer, mas também porque é um disco tranquilo, romântico, quase sempre romântico, não totalmente, mas quase sempre, e portanto um disco que cai bem num final de tarde, com o mar, o sol a pôr-se. Enfim, foi essa a ideia. E do surge a nome. mais linda história de amor. Exatamente, essa é uma das canções, essa é uma das recentes. Enfim, todos nós na nossa vida temos grandes relações amorosas, familiares, de amizade, também românticas, não é? E eu, portanto, dediquei essa canção, fiz essa letra a pensar precisamente na história de amor bonita que vivo, não é? E que tem na canção, enfim, um retrato, um retrato dos meus sentimentos atuais, digamos assim. Muito bem. Eu tenho só uma curiosidade que tenho que tirar, porque aqui neste trabalho você decidiu abolir ali o Alberto. Eu sempre o conheci como Carlos Alberto Vidal, desde criança. Porque, de facto, eu... Foi mesmo para separar totalmente do... Não. O que aconteceu foi o seguinte, quando surgiu o meu primeiro disco, foi com o nome de Carlos Alberto Vidal. O primeiro, o segundo, o terceiro. Mas depois eu gravei mais 3 ou 4 ainda antes do Avô Cantigas, onde pensámos tirar o Vidal, porque na altura existia e existe, somos bons amigos, há muitos anos que somos bons amigos. Estou a falar do Carlos Alberto Muniz. Sim. E muita gente nos confundia, Carlos Alberto Vidal, Carlos Alberto Muniz, e eu, talvez por uma questão de respeito ao nome dele, e na altura com a Maria do Amparo, que surgiram primeiro do que eu, e visto que havia essa confusão com os nomes, porque muita gente me chamava Carlos Alberto Muniz, a eles chamavam-lhe Carlos Alberto Vidal, eu decidi tirar o Alberto ainda nesse tempo. E depois a coisa manteve-se até os dias de hoje, quando comecei a habituar-me a quando se falava da minha pessoa, não na qualidade do Avô Cantigas, é o Carlos Vidal, o Carlos Vidal, o Carlos Vidal, e assim, com o passar do tempo, o Alberto foi ficando mais esquecido. E então é essa a explicação. Só, pelo menos que eu diga, só se for na sua cabeça, porque na minha nunca desapareceu. Muita gente, exatamente, Nunca porque desapareceu. O nome ficou, não há dúvida, Claro. e muita gente hoje, quando se lembra da minha outra música, me chama de Carlos Alberto Vidal, mas também muitos me perguntam como é que estão as minhas filhas. Ora, eu tenho 2 filhos. Pronto. Quem tem 2 filhas é o Carlos É o Muniz. Carlos Muniz, exatamente. Enfim, são coisas que Exatamente. acontecem Está a com os explicar. nomes. Muito bem. Então, e depois deste trabalho, o Carlos voltou à pequenada e então aqui temos agora um novo trabalho que ainda vai sair, Exatamente, eu não é? tenho um novo trabalho que corresponde a um novo espetáculo, graças a Deus eu sou uma pessoa que tenho ao longo de todos estes 37 anos de Avô Cantigas, tenho tido sempre trabalho, portanto esta é a minha vida, eu vivo da minha música, dos meus espetáculos, e ainda que às vezes possa haver intervalos entre os discos maiores uns do que os outros, às vezes passa-se 1 ano, 2 anos sem gravar, mas a atividade essa nunca para. Exato. Embora possamos estar mais afastados do convívio com os espectadores, que até, se pensarem na gente, podem pensar há muito tempo que não ouço falar dele. Mas eu ando por aí. Exato. E, portanto, agora vou andar ainda com mais firmeza, porque quando sai um novo trabalho, é sempre um empurrão que temos na carreira, porque existe a promoção, eu hoje já estou aqui a promovê-lo e, portanto, estou
em frente às câmaras, outros programas virão, alguns até de âmbito, portanto, nacional, os Sim, generalistas sim. que todos nós conhecemos, e nessa altura, portanto, o artista aparece mais, os espetáculos poderão surgir em maior quantidade. Claro, Eu tenho também agora um novo empresário com quem comecei a trabalhar, as pessoas poderão consultar o Avô Cantigas Facebook, onde estão lá todos os contactos, e estou entusiasmado porque sei, por experiência própria, que até ao Natal vêm aí, digamos que meses de muita ebulição, de trabalho, de entrevistas, também de promoção que vamos fazer nas várias FNACs, portanto com um showcase para mostrar as canções e cá estou para as curvas. Ora bem, certamente será convidado para muitos eventos para dar a conhecer as suas novas músicas à Exato, é o que eu criançada espero. pequenada. Ora, muito bem, portanto, Até a última música já diz é Natal. é Natal. Exatamente. Eu fiz algumas músicas de Natal na minha carreira. Fiz o Chegou o Menino de Jesus, que é uma balada, enfim, muito que eu acho que é bonita, mas já fiz há talvez uns 25 anos. Saiu num disco, algures num desses discos da minha carreira. Depois fiz uma outra que se chamava o Vosso Avô Natal, falava do avôzinho que vinha com o saco das prendas, como que querendo substituir o Pai Natal. E, portanto, são canções alusivas a esse tema que é eterno, e decidi este ano fazer mais uma balada, já não fazia há muito tempo, e pronto, puxei aqui da minha inspiração e acho que fiz uma bonita letra sobre o espírito do Natal, e é uma balada que eu, aliás, até devo confessar, este disco tem canções muito divertidas, animadas, das quais, obviamente, eu gosto. Aliás, a maior parte delas são da minha autoria. Excetuando, entre outras, o próprio Macaco no Nariz, que é minha e do António Pinho, Mas é que sempre desde, sua, você que tem de- que sempre desde lá o a sua mão. princípio tem sido o grande parceiro do Avô Cantigas nas letras que fez para mim, dezenas e dezenas e dezenas de letras, mas curiosamente a Cantiga do Natal é toda da minha autoria e saiu de tal maneira carinhosa e bonita no arranjo. Dou os meus parabéns ao Daniel Duarte, que foi o produtor do disco, que se tornou na minha preferida. É o meu docinho deste disco, é a canção que eu mais gosto de ouvir. No entanto, está muito longe de ser a canção que eu mais vou cantar, porque aquilo que eu quero é que o Macaco no Nariz vire um sucesso, Exato. que é para eu animar aí a pequenada nos espetáculos, com o macaquinho. Com o macaquinho. Um macaquinho. Muito Ainda por cima bem. você aparece sempre com o dedo espetado. Isto é para quê? Bem, não é para pôr o dedo no nariz que todos os papás e mamãs dizem tira o dedo do nariz. Exato, Pois. exato. Isso é que lá na canção às tantas o problema se resolve com uma boa dela. Pronto. Mas pronto, mas o macaco esse está lá no nariz, todo brincalhão, e não se deixa apanhar. Muito bem. Por falar em brincalhão, Diga. eu, se conseguisse ter o mesmo sucesso que teve o Fantasminha Brincalhão, Ai, o Fantasminha. seria fantástico, porque foi um ponto alto da carreira do Avô Cantigas. Volta e meia, nós artistas precisamos, não tem que ser todos os discos, nem isso acontece com qualquer que ninguém. seja o artista. Claro, Faz claro. um disco, é um grande sucesso, depois faz-se outro, aquilo ou mais outro, e as coisas acontecem também com um sucesso mais relativo. Sim, sim. E depois lá aparece outro sucesso, passado 2 ou 3 discos, e é um bocadinho porque isso me tem acontecido que também a carreira do Avô Cantigas se tem mantido forte e presente. O último grande folgo que eu tive, grande, mesmo grande, foi de facto o Fantasminha Brincalhão. Anos mais tarde, quando ainda estava nesse balanço do Fantasminha Brincalhão, eu tive a oportunidade numa outra editora, que não é a minha atual editora, eu agora estou no País Real, mas anos mais tarde eu fiz também uma versão fiz um disco chamado É Bom Sonhar, que tinha e tem uma versão do Fungagá da Bicharada. Ai, essa música. E essa versão saiu tão bem, que eu de facto também consegui aí grande sucesso, momento alto nos espetáculos e pronto, e em termos de visualizações, esse disco de facto catapultou-me
em termos do YouTube, para uma situação que eu próprio não me tinha apercebido de como era gigantesca. Porque são às dezenas e dezenas de milhões de visualizações. Devo dizer que uma outra cantiga que eu gravei, não neste disco, mas nesse de que estou a falar, É Bom Sonhar, eu fiz também uma versão da célebre cantiga tradicional.